Tudo bom, queridos? Seguinte, parei de assistir filme de terror. E eu sempre assisti. Sempre fui uma pessoa cristã que acredita em Deus, aleluia, exaltado. O povo falava pra eu não assistir, mas eu assistia. E eu parei de assistir. E eu vou estar revelando por que eu parei de assistir. Então vamos lá, queridos. Meu desafio tem sido olhar pra câmera, mas eu vou fingir assim que eu tô conversando normalmente com uma pessoa. Até porque eu tô conversando com vocês. O que acontece? Desde a minha infância eu sempre curti filmes de terror. Inclusive eu lembro que eu era pequenininha e eu assisti O Exorcista, que é considerado um filme super pesado e tal. E assim, eu assisti e não fiquei com medo, no sentido tipo, ai, não consigo dormir, tenho medo do escuro, não sei o quê. Não, eu assisti pra mim, ai, filme é mentira, é ficção, não vai me interferir, vida que segue. E aí eu cresci, eu até anotei alguns filmes que eu já assisti, como Sexto Sentido, Pânico, A Freira, Invocação do Mal, Chamado, Premonição, Annabelle, Atividade Paranormal, O Exorcismo de Emily House, que é uma história baseada em fatos reais, It, A Coisa, assim, e vários outros. Já assisti no cinema, já assisti em casa, já assisti com família, com amigos, sozinha. Nunca tive nenhum tipo de medo, de receio, não tive pesadelo, não tinha medo de ficar no escuro, nada disso. Então, assim, na minha cabeça, não interferia na minha vida. Eu falei assim, gente, eu assisto, mas não interfere. Eu não levo pra vida, sabe? Eu consigo viver normalmente, eu não tenho pesadelos, eu não tenho alucinação. Então, assim, e aí eu ouvia, né, pregações falando que não é bom, que não traz coisas boas pra assistir em casa. Então eu falei, então vai no cinema, né? Mas assim, que não traz coisas boas pra você. Algumas pessoas me falavam, me mandavam e não sei o que. Eu falei assim, ok, pessoal, eu entendi, mas eu gosto. E eu sou uma pessoa muito teimosa. Quando eu gosto de alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, não é simplesmente falar que eu não tenho que fazer, que eu não devo fazer. Eu sou a pessoa que eu tenho que entender com força o motivo, tem que estar, sabe, internalizar dentro de mim. Por que eu não tenho que assistir, gente? Por que eu não posso assistir? Afinal de contas, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. E não tá interferindo na minha vida, porque assim, na minha mente não tá interferindo. Então, não tem por que eu não assistir se eu gosto. Ah, mas então você gosta de sentir medo? Então, aí que a gente vai entendendo. Já não é de hoje que eu tô mergulhada, imersa em autoconhecimento, em me perceber e em perceber as minhas atitudes, os meus comportamentos, os meus resultados, me questionar, me indagar. E nesse processo de autoconhecimento que eu já estou há um bom tempo, só que em 2023 eu estou com muita força, o que eu tenho entendido? A nossa mente ela não sabe distinguir, ela não sabe separar o que é real do que é imaginário. Logo, se eu estou assistindo um filme, se eu estou assistindo uma novela, se eu estou assistindo uma série e eu estou vivenciando aquilo, naquele momento que eu estou vivenciando aquilo, eu estou hipnotizada, porque hipnose nada mais é do que foco e concentração. Quando eu me emociono, eu choro, eu tenho medo, eu tô ali, hipnotizada, eu tô vivendo aquela cena, eu tô vivendo aquele momento. E a minha mente não sabe se é real de fato ou se é uma ficção, como filme, como série, como essas coisas na televisão, na internet. Então eu sempre me questionei que eu era uma pessoa muito medrosa. Era, porque eu não sou mais. E eu comento nessa fase de autoanálise, eu falei, gente, mas da onde que vem todo esse medo? Porque sempre falava, eu tenho medo de bicho, tenho medo de inseto, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Nunca tive medo do escuro, mas tinha medo dessas coisinhas. Falei, gente, não faz sentido, por que eu tenho tanto medo? Sou pessoa de fé, de coragem, confio em Deus, aleluias. Mas eu sempre tive medo. E deixei de fazer muitas coisas, de ir a muitos lugares em função desses medos, desses bloqueios. Não é uma certeza ainda, mas me analisando eu falei, gente, os filmes de terror que eu assisti na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eles vêm para nossa mente. E a gente tem a questão do subconsciente. O nosso subconsciente são onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, as lembranças, os traumas, estão tudo aqui no nosso subconsciente. É como se fosse o nosso verdadeiro eu, a nossa essência. E muitos comportamentos que nós temos é em função do nosso subconsciente, de lembranças, de memórias que a gente já vivenciou, de emoções que a gente sofreu e a gente não sabe.
E muitas vezes a gente fala, gente, por que que eu tenho medo disso? Por que que eu tenho pânico daquilo? Por que que eu não consigo ir pra tal lugar? Porque quando eu vejo tal situação, dá ruim na minha mente, tipo, eu entro em pânico, eu entro em choque, eu começo a chorar, me desespero. É porque aconteceu alguma coisa, alguma situação e tá lá no nosso subconsciente. Aí quando vem alguma situação, algum gatilho que é acionado, aí vem a emoção daquela situação. Eu aprendi isso, inclusive, na questão da natação, né? Eu compartilhei com vocês que eu sempre tive vontade de nadar. Eu nunca tive desespero da água, tipo, tem gente que não consegue nem entrar nas águas. Eu entrava, ia pra praia, ia pra piscina, mas eu não conseguia boiar, não conseguia relaxar. O pessoal relaxa, não sei o quê, não conseguia. Conversando com a minha mãe, eu entendi o motivo do meu bloqueio nas águas, que foi justamente em função de uma momento na infância que ela, para me agradar, tava calor, ela encheu uma banheira com água, né, água do tanque e falou assim, vou refrescá-la. Só que eu pequenininha, não curti. E aí ela comentou que no momento que eu vi lá a bacia com as águas, eu já tipo fiz uma carinha, não quero tá indo, não quero tá entrando. Só que mãe, né, falou, criança, não tem que querer, né, vamos lá que eu vou estar te ajudando, vou tá te molhando, te trazendo alívio, refrigério. Me colocou. E na hora que ela me colocou, ela disse que eu já fiquei, sabe, com aquela repúdio? Não quero, não, me tira daqui, me tira daqui. E ela disse que eu comecei a chorar. E eu falei, gente, mas... Ela falou, aliás, né? Eu tô aqui reproduzindo. Ela falou, vai se acostumar. A criança se acostuma, tá com graça agora, mas vai se acostumar. E me deixou lá. Só que eu não me acostumei, eu não curti. E ela disse que eu continuei chorando. O que ela fez? Me tirou. Ok, isso era bebezinha. Ela nem tava... De tanto eu ficar falando com ela, perguntando dessa questão, eu falei, mas você não lembra de nada? Por isso que é bom a gente perguntar. Ela me trouxe essa história. Falei, gente, total sentido. Eu entendi porque que eu tinha bloqueio na natação. Só que eu soube dessa história depois que eu já aprendi a nadar. E eu lembro que quando eu estava no processo de aprendizagem, eu via todo mundo que entrava e conseguia e eu não conseguia. Todo mundo entrava, conseguia e eu não conseguia. Eu falei, gente, não é possível. O que que acontece? E eu chorava, e eu ficava desesperada. E eu falava, meu Deus. Só que eu cheguei já algumas vezes me imaginando nadando, dava risada e ficava feliz. Só que eu pensei, poxa, é só um sonho. E hoje é real. Então, assim, é muito real, é muito sério. Então, o que que eu entendi? Que a nossa mente não sabe separar o real do imaginário. E eu também tenho entendido que os nossos resultados são muito referente aos nossos pensamentos. Primeiro a gente pensa e depois a gente fala. E aí vamos para ação. Então, se os meus resultados não estão bacanas, não estão de prosperidade e abundância, é por conta dos meus pensamentos e é por conta do que eu venho falando. Nossa, tô sem voz, querido, voltando, voz maravilhosa, volta, linda. A palavra tem poder. Os nossos pensamentos são muito poderosos. É sério, gente, é muito sério. E aí, nessa questão, deixa eu até ver aqui para eu não me perder, eu falei assim, peraí, pode ser que esses medos que eu tinha, esses bloqueios que eu tinha, foram gerados em função do que eu assistia, do que eu via e das emoções que, por mais que eu falava, não tenho medo, não tá interferindo, eu não sei. Eu assisti o Exorcista, por exemplo, era muito pequenininha, era criança. E aí eu comecei a analisar, e fora que eu também tenho entendido a questão da nossa energia. Eu não gasto energia naquilo que não me agrega, naquilo que não me acrescenta, naquilo que vai fazer perder o meu tempo, porque o meu tempo é muito precioso, é muito valioso. Quem tem a oportunidade de conversar comigo, de estar comigo, é um privilegiado. É sério, queridos. E todo mundo tem que fazer isso, gente. Se priorize, se valorize. Maravilhosa. Então assim, eu falei assim, eu não vou ficar ocupando minha mente com coisas que não me agregam. Então eu só assisto coisas que me impulsiona, que me motiva, que me incentiva, que me faz sonhar, que me faz vibrar, que me faz ter vontade de ser, de fazer, de estar, de conquistar, de realizar. Ai, queridos, é isso. E eu falei, então eu vou tirar da minha vida nada que me agrega. Então filme de terror, não vou estar assistindo. Ah, mas não sei o quê. Isso não traz diversão. Não traz nada pra mim. Então parei de assistir filme de terror, assim como eu parei de assistir televisão, né? Eu parei de consumir vários conteúdos de fofoca, vários conteúdos da vida dos outros, vários conteúdos de... Até mesmo esses programas, né, que mostra a vida real, tipo, sequestro, assalto, só coisa zoada.
miséria, pobreza, escassez. Tô fora. Eu quero só assistir coisas, conteúdos de abundância, prosperidade, alegria, paz, mansidão. É sobre isso, é isso que eu quero alimentar e tenho alimentado a minha vida. Eu já não sou mais a mesma pessoa já faz um tempo. Só que em 2023 eu decidi com força viver novas experiências, experimentar coisas novas, realmente ser uma outra pessoa, me posicionar de uma outra maneira. E a ideia é compartilhar com vocês as minhas vivências, as minhas experiências, para vocês também pensarem. Ninguém é dono da razão, mas eu acho que vale a reflexão. Analisa por que você tem tanto medo de certas situações? O que o filme de terror, o que esse programa de pânico, de tragédia tem agregado na sua vida? Será que vale a pena continuar? Então, assim, fica a reflexão. Se tá fazendo sentido para vocês, se vocês estão se identificando, eu queria que vocês manifestassem aqui com comentários. Eu gosto de feedbacks, adoro. Eu gosto também que o pessoal curta. Se você não tá curtindo, tem o botão que não curtiu. Descurte, porque ninguém é obrigado a nada, você é livre, somos. E, de repente, se você lembrou de alguém, se você acha que tal pessoa assiste muito filme de terror, eu vejo na aparência dela, eu vejo na vida dela que tá pesada, que tá ruim, só que ela não quer se libertar. De repente, compartilha esse vídeo que pode ser que dê uma luz para essa pessoa. Essa é a intenção, né? Compartilhar para fazer com que outras pessoas se despertem a entender o poder que nós temos na nossa mente. Então, assim, tudo que a gente consome, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente pensa, o que a gente verbaliza, vira realidade. É sério. E a nossa mente não sabe separar o que é real, o que é imaginário. Então, eu vou usar minha mente só para coisas maravilhosas. Abundância. É sobre isso, queridos. Tem sido desafiador. Esse ano de 2023, eu tomei várias decisões, vocês estão acompanhando aqui. Viver pela fé é muito estranho, é muito diferente, mas eu tô amando esse desafio. E eu creio que eu vou viver coisas assim extraordinárias, maravilhosas, jamais sonhadas, pensadas. Ai, queridos, é isso, eu queria compartilhar com vocês. Beijos, 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 beijos. Curta, comenta, compartilha. Curta, comenta, compartilha. Curta, comenta, compartilha.